Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. É um prazer estar com vocês para mais um estudo da palavra de Yahweh. E sem mais delongas, irmãos, eu quero tratar hoje da exceção da regra. O nosso tema de hoje, o nosso assunto, e certamente o título do nosso estudo é esse, exceção da regra. E eu quero, de pronto, entrar no assunto, o porquê desse assunto. Por exemplo, irmãos, a passagem que Yahushua andou por sobre as águas. Vocês acham que ele andou por sobre as águas apenas para exibir poder ou ele queria nos ensinar uma lição? É óbvio que ele queria nos ensinar uma lição. Por quê, irmãos? Ao andar por sobre as águas, ele quebrou a lei da física, ele quebrou a regra da física. Não é comum, não é natural uma pessoa que vai entrar numa piscina, num lago, num rio ou no mar. O natural é afundar, é chegar, conforme vai afundando, os nossos pés, quando a gente entra na praia, os nossos pés não ficam por cima da água, no espelho d'água, ele fica lá na areia. E como tu vai andando, ele vai ficando na areia, ele nunca vem para o espelho d'água. E Yahushua, ele fez exatamente isso, irmãos. Ele quebrou a lei da física. E ele é o dono da lei da física. E por que ele quebrou a lei da física? Para nos ensinar uma lição. Que toda regra tem exceção. Toda regra tem exceções. Entendeu? E ao Yahushua fazer isso, irmãos, ele estava nos ensinando algo importante que nós, quando entendêssemos, iria ajudar muito a gente a entender o contexto profético dos nossos dias. Nós, irmãos, precisamos entender essa estrutura desse contexto profético. E nós precisamos, de fato e de verdade, estar atento ao seu ensinamento. E Yahushua podia, irmãos, quebrar a lei da física se teletransportando. Não precisava nem andar por cima da água. Era só se teletransportar para dentro do barco. Mas por que Yahushua escolheu o andar por cima da água? Porque o andar por cima da água, irmãos, é uma coisa mais concreta. Os discípulos, eles não iriam entender se Yahushua tivesse se teletransportado para dentro do barco. Os discípulos não iriam entender como é que eu posso falar? Esse milagre, essa manifestação do poder de Yahushua. Então Yahushua escolheu andar por cima da água, mas ele poderia ter escolhido se teletransportar. Você lembra, irmãos, a lição que nós temos de tudo que Yahushua fez? Nada é fútil, nada tem alguma coisa que possa ser deixada. Tudo é absorvido, tudo é aproveitável. E Yahushua, quando andou por cima das águas, irmãos, e não afundou, água em profecia lembra o quê? Povos. Então nós temos que... A manifestação dele andar por cima da água, sem afundar, mostra que nós temos que tratar uns aos outros com delicadeza, com educação, com amor, com respeito. Entendeu? Essa é uma lição. A gente sabe que a água representa povo, tribo, nação, língua. Então, Yahushua, ao andar no espelho d'água, ele estava mostrando ali a delicadeza que nós temos que ter um com o outro, o respeito, o amor. Mas ainda mais profundamente, irmãos, Yahushua estava deixando uma lição para nós entendermos coisas que iriam acontecer agora nos nossos dias. E uma dessas coisas, irmãos, que está acontecendo agora nos nossos dias, mas antes de eu falar delas, eu quero abrir as escrituras com vocês no livro de Deuteronômio,
no Deuteronômio 18 e 21. Vamos ler do verso 20 em diante. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros, aí, esses deuses aí pagãos, esse profeta morrerá. E se disserem no teu coração, como conhecerei a palavra que Iau não falou? Se você disser no teu coração, como conhecerei a palavra que Iau não falou? Agora, olha só o que Iau nos ensina a respeito dos falsos profetas. Quando o profeta falar em nome de Iau e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que Iau não falou. Com soberba a falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. Então, irmãos, o que eu quero chegar nesse texto? Eu quero chegar aonde nesse texto? Eu quero chegar nesse texto, irmãos, que se não fosse a exceção da regra, se não fosse a exceção da regra, o nosso irmão Romilson Ferreira, ele estaria em mal situação, em mau lençóis. Por quê? Porque, irmãos, toda palavra que a gente fala em nome de Iau, ela tem que acontecer. Porque senão a gente entra num campo de falso profeta. Mas por que isso não pode se aplicar no nosso irmão Romilson? Porque o que a gente acabou de ler agora em Deuteronômio 18 não se aplica ao nosso irmão Romilson. Por quê? Vamos lá. Vamos mais de uma vez nas Escrituras Sagradas, irmãos. Vamos mostrar Apocalipse 10. Eu sei que é difícil de entrar na cabeça de alguns irmãos. Eu sei que é difícil para alguns irmãos, eles acham estranho. Acham estranho porque ainda não cresceu na estatura para ter o conhecimento. Para ter o conhecimento, irmãos. Por isso eu acho estranho, né? E até fazem injustiça contra as pessoas que pregam as palavras que para eles é estranha. Aqui está falando de uma profecia, irmãos, que Iohana, quando ele recebeu a revelação, porque revelação, irmãos, nós temos que entender que revelação é mostrar fatos que já ocorreram, fatos que estão acontecendo e fatos que vai acontecer. A revelação, o propósito da revelação é mostrar fatos que já aconteceram, fatos que ainda vai acontecer, entendeu? Fatos que ainda vai acontecer ou vão acontecer, e fatos que estão ocorrendo ali nos nossos dias, ou nos dias em que a pessoa está recebendo a visão. Mas vamos entender aqui. E tomei o livro da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo como fel. Então, irmãos, nós temos que entender que dentro desse panorama profético, o que a gente vê o nosso irmão Romilson produzir nos seus vídeos, nas suas mensagens, que eu acredito, irmãos, que eu não posso falar 100% no sentido de afirmar, e eu poderia sim, posso falar 100% sim, porque o que está acontecendo com o nosso irmão Romilson já foi profetizado, e foi profetizado por Iohana, na revelação do Apocalipse. E nós estamos, irmãos, hoje nos tempos do Apocalipse. E Iohana estava recebendo a revelação do Apocalipse. Revelação, irmãos, é mostrar fatos que já aconteceram. Por exemplo, Satanás já não foi expulso do céu? Ele já foi expulso do céu, porque Iohana, na visão do Apocalipse, ele disse que houve guerra no céu. Houve guerra no céu, irmão. Ao tempo do fato. O tempo do fato está no passado. Houve guerra no céu. Mical e seus anjos batalharam contra o dragão.
Então, irmão, se houve guerra no céu, Micael e seus anjos batalharam contra o dragão, isso significa que quando Satanás foi expulso, Micael ainda não era Yalxa. Quando Satanás foi expulso, Micael ainda não tinha vindo nesse mundo. Ele ainda não era Yalxa, ele ainda não tinha recebido o nome que é dado sobre todo nome. Você observa que quando Daniel fala a respeito de Miguel, Daniel fala a respeito de Miguel, que Miguel se levantará. E quando fala que Miguel se levantará, por que ele fala Miguel? Porque para Daniel, Micael ainda não era Yalxa quando ele recebeu a visão. Mas observa que para Iohana, o Yalxa já era até coroado. Yalxa já tinha recebido o nome que é dado sobre todo nome. Mas Daniel é muitos séculos antes de Iohana. E Daniel retrata, né, que Miguel vai se levantar, porque ele não podia falar Yalxa, porque ele não tinha a revelação da posse, ou seja, da coroação de Yalxa com o nome que é dado sobre todo nome. Daniel não tinha essa informação, mas Iohana já tinha. Mas na visão, o que Iohana vê? Iohana vê Micael expulsando Satã do céu. Houve guerra no céu, houve. Não vai haver guerra no céu. Houve guerra no céu. O tempo do fato está no passado, irmãos. Então, Satã já foi expulso do céu. E, definitivamente, o acesso que ele tinha ao céu, quando Yalxa morre no madeiro, ressuscita e ascende ao céu, Yalxa já é o representante federativo da raça humana. Satã ia naquelas reuniões que tinha no céu, porque ele era representante da terra, porque Adão e Eva tinha dado a ele a autoridade da terra. Ele usurpou através do engano. Não é que Adão e Eva deu para eles, não. Eva foi enganada, Adão não. Eva foi enganada. Então Eva deu a autoridade desse reino para Satã. Por isso, naquela reunião em que ele foi e se apresentou diante dos filhos de Ial, Ial perguntou para ele: de onde tu vieste? Ele de rodear a terra e passear por ela. Por que Ial fez essa pergunta? Ial sabia que ele estava vindo aqui. Ial sabia que ele estava vindo da terra. Mas por que ele fez essa pergunta? Uma maneira retórica da gente entender as coisas. De rodear a terra e passear por ela. Ou seja, ele já foi expulso de lá, irmãos. Não existe uma outra expulsão dele do céu. Ele já foi expulso. E ele anda por aqui pela terra. Entendeu? Mas voltando dentro do contexto da mensagem sobre a exceção da regra. Se não fosse isso, irmãos, se não fosse a exceção da regra, o rótulo de falso profeta para o irmão Romilson caberia. Agora, porém, entretanto, por que não cabe esse rótulo para ele? Porque ele está inserido nessa profecia do livro Doce na Boca e Amargo no Estômago. O que é doce na boca do nosso irmão Romilson e de todos aqueles que acompanham o ministério dele? É o arrebatamento, irmão. O arrebatamento é doce. É doce na boca dele, doce na minha boca. É doce, irmãos. É doce. Ele não chega a ser amargo no meu estômago, porque eu sei o dia, a hora, o mês e o ano do arrebatamento. Eu sei o dia, a hora, o mês e o ano do arrebatamento. Para que nós possamos entender essa estrutura que eu estou falando aqui, meus irmãos, eu quero mostrar nas escrituras para vocês, ir lá mais uma vez e ler com vocês Amós 3:7. Estou lendo mais uma vez e certamente vou ler outras vezes até Yalxa nos arrebatar. Olha só, irmãos, o contexto da promessa de Ial. Certamente, Ial, o Criador, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas.
Observe, irmãos, que são os servos, aí tem uma vírgula aqui, os profetas. Não é todo servo que vai saber dessas coisas. Não é todo servo que vai ter a visão dessas coisas conforme elas são. Se o nosso irmão Romilson tivesse entendido que a revelação, irmãos, ela é um segredo de Iau aos seus servos, os profetas. Nem todo servo é profeta, mas todo profeta é servo. Mas nem todo servo é profeta. Se a revelação é para os servos, os profetas, observe que tem uma vírgula ali, uma vírgula, irmão. Observe que tem uma vírgula. A revelação é para os servos, os profetas. Nem todo servo é profeta. Nem todo servo tem o dom de cura. Nem todo servo tem o dom de milagre, irmão. Nem todo servo tem. Nem todo profeta também tem o dom de cura, o dom de milagre. E ao distribuir os dons da maneira que ele quis. Mas o que eu estou querendo, o que eu quero dizer com esse texto que nós acabamos de ler? A revelação do segredo de Iau, irmãos, ela é uma revelação categórica. É para os seus servos, os profetas. E quem revela o segredo de Iau é o próprio Iau, a cada um de seus servos. Portanto, esse amigo que vos fala, eu tenho dia, hora, mês e ano do arrebatamento. E não serei decepcionado. Não serei decepcionado. Sabe por quê, irmãos, que eu não vou ser decepcionado? Porque não vai faltar, não vai falhar. E sabe por que não vai falhar? Porque ao mesmo tempo que eu mantenho fidelidade ou lealdade ao segredo de Iau, não revelando ele nem aqui no YouTube, nem nos nossos canais, nos nossos grupos, Iau Shalaim, no Facebook, Iau Shalaim, no WhatsApp. Então, eu tenho certeza absoluta dessas coisas, muita certeza. E eu quero, irmãos, eu não quero entristecer vocês. O arrebatamento, irmãos, Iauxa não pode arrebatar uma igreja que ainda não está pronta, uma igreja que ainda não está purificada, uma vez que a profecia das 2.300 tardes e manhã ainda não foi concluída, não chegou o final ainda, não chegou o tempo da conclusão, porque é até 2.300 tardes e manhã, então o santuário será purificado. Se houver arrebatamento agora, dentro da estrutura dessa informação que nós temos das Escrituras, Iauxa vai estar levando uma igreja que não está pronta. Iauxa não pode levar uma igreja que não está pronta. E por que a igreja ainda não está pronta, irmãos? Porque ainda tem Ialdim desobedecendo a voz de Iauxa. Tem Ialdim, irmão, desobedecendo a voz de Iauxa. A 3x2. Ialdim que precisam crescer espiritualmente. Como que Iauxa vai levar esses Ialdim que ainda precisam crescer espiritualmente e que estão no contexto do crescimento, de chegar à estatura do varão perfeito? Porque, irmãos, se o arrebatamento tivesse acontecido nas vezes que o nosso irmão Romilson profetizou, anunciou, porque o irmão Romilson, irmãos, ele prega o evangelho em nome de Iau, em nome de Iauxa. Ele não prega o evangelho no nome do porco, não. Mas por que o arrebatamento não aconteceu? Porque a estrutura da purificação ainda não se cumpriu. É até 2.300 tardes e manhã. Então o santuário será purificado. A igreja será purificada. Essa aqui é a grande realidade dos fatos, meus irmãos. E nós temos que levar em conta que, como as primícias, a cevada é apresentada primeiro, é óbvio que ela tem que ser purificada antes do trigo. Ela tem que ser purificada antes do trigo. Entendeu, meus irmãos? Evidentemente que, por exemplo, se o arrebatamento acontecer nesse ano, 2025, pergunto a você,
a igreja estará toda purificada, irmãos? A igreja estará toda purificada se ainda vai faltar a purificação do trigo? E a palavra diz, o santuário será purificado. Nós que somos cevada, que anunciamos o nome de Al e Alcha, nós que invocamos esse nome, nós estamos num processo de purificação. Nós estamos num processo de purificação que vai culminar quando se completar 2.300 anos. E quando se completar 2.300 anos, irmãos, que o trigo perceber que a cevada foi levada, que a cevada foi arrebatada, ali já começa também o processo de purificação. E é coisa muito rápida, irmão, é coisa muito espontânea, rápido, porque quando houver o arrebatamento, as duas testemunhas, elas virão e anunciarão aos povos que o arrebatamento aconteceu para o povo que invocava o nome de Al e Alcha. E isso, no estalar de dedo, a Laodiceia vai ser despertada. A Laodiceia vai ser despertada. E nesse despertamento de Laodiceia, irmãos, vai também acontecer a purificação de Laodiceia também. Só que Laodiceia, ela vai ter que passar pelo período da tribulação para tirar as escórias, para tirar a ruga que o Império Romano e o Império Papal colocou no santuário. Ou vocês pensam que o santuário só nós somos o santuário, só nós, representados pela cevada, somos o santuário? Não, irmão, o santuário é Filadélfia, o santuário é também Laodiceia. Só que quando acontecer o período do cumprimento dos 2.300 anos, o santuário será purificado. Então, irmãos, e somente então, nós precisamos focar nossas mentes nesses contextos, nesses meandros proféticos. Nós temos que ter, irmãos, essa sinergia com Ial e Alcha para termos a mente aberta. Eu vou dar só um exemplo, irmãos, como que a igreja não está preparada, ainda não está limpa, não está pura, não está sem ruga. Porque a igreja ainda está com ruga, irmãos. Porque se você for analisar os ensinamentos de Alcha a respeito do convívio com os irmãos e também com aqueles que não são irmãos. Quem é que não são irmãos? O joio. O joio vai conviver, irmãos, com o trigo e com a cevada até o tempo que Alcha levar a cevada. Quando Alcha levar a cevada, que é representada pela igreja de Filadélfia, então a cevada já não vai estar mais junto com o joio. Mas agora, nesse exato momento, a cevada também está junto com o joio. O campo onde foi semeada a boa semente é o mundo. O campo onde foi semeada também a semente ruim, o joio, também é o mundo. Entendeu, irmãos? E se você vive na estrutura de continuar desobedecendo a Yalcha, porque Yalcha disse, irmãos, que não é para a gente tirar ninguém, não é para a gente excluir ninguém, não é para a gente arrancar ninguém. Por isso que o nosso canal aqui, Yalcha Laim, nossos grupos no Face e no Zap, Yalcha Laim, lá nós não excluímos ninguém, irmãos. Lá não é o clube da Luluzinha, que você tem que cumprir as regras de um administrador humano. Não, irmãos. No nosso grupos, no Zap e no Face, Yalcha Laim, lá é um grupo aberto. Lá entra quem quiser e sai quem quiser, irmãos. Lá Yalcha não ensina essa estrutura de excluir pessoas. Lá Yalcha não ensina que a gente tem que arrancar as pessoas, silenciar as pessoas. Yalcha não ensina isso lá nos grupos, nos nossos grupos, porque quando eu falo nosso, porque primeiro é de Yalcha e depois é nosso. Yalcha levantou esse grupo para as pessoas entrar, principalmente os doentes. Como que a gente vai
ser o instrumento de Alcha para curar os doentes espirituais, se eles entram nos nossos grupos, querem se expressar, se expressam de uma maneira que a gente não concorda, e por não concordarmos, nós vamos lá e arrancamos eles? Como que Alcha vai curar eles se vocês tiram eles do hospital? Se vocês tiram eles do raio de ação? Irmãos, as escrituras afirmam que a rede foi lançada e ela pesca peixe bom e peixe ruim. Peixes bons e peixes ruins. Mas quando é que os peixes bons são separados dos peixes ruins? Quando a rede é puxada. E quando a rede é puxada, é o simbolismo da colheita. Quando a colheita vai ser feita, é quando a rede é puxada. E lá, quem é que separa? É o pescador. Agora, nós somos pescadores de homens. Agora, quem é o pescador dos pescadores? Yahushua Mashiach. Ele tem a capacidade de conhecer o peixe bom e o peixe ruim, o trigo e o joio. Por isso ele diz que nós não devemos arrancar o trigo, porque a gente corre o risco de arrancar também com eles o joio e dar trabalho para Yahushua trazer de novo esse trigo para o seu convívio. Irmãos, é muito triste quando alguém presunçosamente, porque eu vejo isso como presunção, como autoritarismo, como ditadura até. Se alguém entra nos nossos grupos, irmão, se alguém se inscreve aqui no nosso canal, não vai ser eu que vou excluir. E outra coisa, irmãos, Yahushua disse que todo que o Pai der a ele, vai a ele. E todo que o Pai dá para ele, de maneira nenhuma ele lança fora. De maneira nenhuma ele lança fora. Isso é óbvio que ele está falando isso aí do trigo, da cevada. De maneira nenhuma são lançados fora. Mas o joio não é o Pai que manda vir. O joio é Satã, porque o Satã é que planta o joio. Mas a ordem de Yahushua é qual? É arrancar o joio? Não, irmãos, a ordem de Yahushua é deixar o joio. Porque a gente não tem um discernimento, não está escrito na nossa testa trigo, não está escrito joio. A gente não tem o discernimento de saber quem é trigo e quem é joio. E a gente precisa, irmãos, aprender essas coisas. Eu vou aqui, irmãos, dizer também outro defeito que a igreja está ainda apresentando. Nós, irmãos, temos que ter cuidado quando nós vamos rotular acréscimo ou rotular heresia nas escrituras. Porque a gente corre o perigo, irmão, de rotular coisas em livros que não estão em outros livros. E eu acredito, irmãos, que Yahushua é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Eu acredito nesse versículo, que Yahushua é o caminho, a verdade e a vida. Yahushua é o mecanismo pelo qual Yahu nos salva. Por isso o nome Yahushua, todos os Yaldim sabem disso, salvação de Yahu, estou chovendo numa olhada aqui, porque todos os Yaldim sabem disso. Mas certamente, esse vídeo vai chegar também aos adoradores do porco, ao povo de Laodiceia. E muitos do povo de Laodiceia não conhecem nem Yahushua. Então, nós conhecemos Yahushua, nós sabemos que Yahu salva por meio de Yahushua. Então, esse texto, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nós não podemos paganizá-lo. Não podemos dizer que é um texto herético só porque está lá no livro de João. Porque, irmãos, tem muitas heresias, muito fermento no livro de João, isso é fato. Nos livros de João, irmãos, existem muitas heresias, é fato, mas eu não tenho a coragem de chegar aqui e dizer que é um livro todo herético. Porque se eu falar que o livro de João é todo herético, eu estou dizendo que essa expressão, que Yahushua é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por Ele, é uma mentira. E eu sei que não é. Porque para ir para o Pai, irmão, tem que passar por Yahushua. Então, essa expressão, eu não me lembro de ter lido ela em outros livros, em outros evangelhos. Essa expressão só é encontrada apenas em João 14, 6. Eu posso até abrir aqui, eu sei que muitos Yaldins que acreditam que o livro de João é todo herético, eu não tenho essa crença, eu não tenho nem essa capacidade, nem essa autoridade de dizer que o livro de João é todo herético. Eu não tenho essa capacidade, eu tenho um temor tremendo com essas coisas.
Eu tenho temor porque, irmãos, eu não quero perder minha parte na árvore da vida. Eu não quero. Eu não posso dizer que o livro de João é todo herético. Eu posso dizer que o livro de João tem heresia dentro dele. Isso é fato. Isso é fato, irmãos. E nós não podemos esquecer disso. Aqui. Essa expressão aqui, meus irmãos, ela está aqui nas Escrituras. Ó. E disse-lhe Yahshua, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E é fato, irmãos. E é fato, nós temos que acreditar nessas coisas e temos que ponderar. E temos que tomar cuidado quando a gente vai falar do livro de João e rotular o livro de João todo ele herético. Irmãos, isso não está certo. Que se o livro de João for todo ele herético, essa expressão aí, ela fica sem nexo, fica sem sentido. Fica sem sentido, irmãos. Essa que é a realidade dos fatos. E se nós não tivermos a humildade como uma criança, de nos retratarmos dos nossos erros, chegar aqui nos nossos canais, nas nossas redes sociais e fazer uma correção naquilo que ensinamos, nós não vamos entrar no céu. Por isso que para entrar no reino do céu, no reino, é preciso ser igual a criança. E uma criança reconhece os seus erros. Uma criança, irmãos, ela não vê problema em reconhecer os seus erros. Você vê que uma criança, para pedir desculpa, para pedir perdão a uma outra criança, é muito mais fácil do que um adulto, porque no coração de uma criança não tem arrogância, irmãos. A arrogância que tem, às vezes, no nosso coração, que não deveria ter. Essa que é a realidade dos fatos. Como que Yahshua vai arrebatar uma igreja que ainda está com essas rugas, que ainda tem esses defeitos? Como, irmãos? Fala para mim. Como que Yahshua vai arrebatar uma igreja que não para analisar o contexto? E eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Para mim não vai ser decepção nenhuma se o arrebatamento não acontecer em 12 de abril ou 12 de março. Para mim, irmãos, não vai ser decepção nenhuma. Primeiro, eu vou continuar respeitando o meu irmão Romilson, porque ele é um Yaldim, ele invoca o nome de Yahshua, tem um trabalho muito bonito dentro do panorama profético, muito bonito. Não posso dizer, irmãos, perfeito no sentido literal da coisa, porque dentro do trabalho dele houve muitas datas do arrebatamento sem cumprimento. A perfeição, irmãos, é quando aconteceu o arrebatamento. E se ele não entender essa estrutura de coisa que eu estou falando aqui, se ele não entender, ele vai continuar com o estilo profético dele, e que Yahweh está no controle, e eu falo para vocês categoricamente, uma hora ele vai acertar. Agora, se ele entender, ele não mais vai botar o ano, porque o ano, ele ainda está oculto. O dia, mês e hora já está revelado. É categoricamente correto quando ele fala que o arrebatamento vai acontecer em 15 de Nissan. Está correto, é 15 de Nissan no calendário caraíta. Só que o nosso calendário, irmãos, o 15 de Nissan não representa necessariamente uma data desencontrada. O 15 de Nissan no calendário caraíta é 15 de Nissan, ele não muda. Pode estar qualquer ano, é 15 de Nissan. Vai cair sempre o 15 de Nissan no 15 de Nissan. Agora, no nosso calendário, irmãos, tem uma diferença muito grande. Eu já postei vídeo aqui no canal mostrando como a gente faz a leitura do calendário caraíta. A leitura do calendário caraíta, irmãos,
ela se desenrola. O 15 de Nissan, ele pega a última quinzena de março e a primeira quinzena de abril. O 15 de Nissan pega a última quinzena de março. Ou seja, o 15 de Nissan, ele pega a última quinzena de março. Só Iau para ter essas maravilhas, irmãos. Como que um dia 15 vai ser o primeiro dia do ano? Só Iau, só ele, para ter essa maravilha. Como que pode ser o dia 15 de um mês, de um calendário, ser o primeiro dia do ano? Porque 15 de Nissan abre o ano do Zialdim. O 15 de Nissan abre o ano do Zialdim. Entendeu, irmãos? Diferente do calendário gregoriano. O calendário gregoriano, a passagem do ano é no mês 12 para o mês 1º. Entendeu? E Abib é o primeiro mês do ano no calendário caraíta. Abib é o primeiro mês do ano. E Abib para abril não remota a sua mente em nada? Não faz você ter um estalo que a palavra Abib e abril é o mesmo significado? Abib, irmãos, é o mês que abre. Abib vem de abrir, vem de passagem, peça, passagem. Então, no nosso calendário, o 1º de abril, que Satã batizou como o dia da mentira, no nosso calendário, o 1º de abril é o dia da verdade, irmãos. Porque no calendário caraíta, como ele pega a última quinzena de março e a primeira quinzena de abril, então, quando é 15 de Abib, no calendário caraíta, no calendário dos Zialdim, no nosso calendário, calendário gregoriano, ou melhor, nosso não, no calendário gregoriano, no calendário de Satã. Exatamente, irmãos. Esse calendário gregoriano não é nosso, é de Satã. No calendário de Satã, que ele quis tripudiar de Alcha, porque em 1º de abril, irmãos, não estava nascendo um mentiroso, estava nascendo o verdadeiro, a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Entende? Em 1º de abril estava nascendo Yahshua Mashiach. Por que eu sei dessas coisas? Por que isso foi revelado para mim? Porque eu sou um profeta, irmãos. Sou um profeta e não me envergonho de falar disso. E não falo isso com orgulho. Eu não me orgulho de ser profeta. Pelo contrário, eu tenho satisfação. É diferente de orgulho. Porque orgulho, irmãos, é um dos 7 pecados capital. E a gente nunca pode falar que tem orgulho de nada. A gente tem que dizer que a gente é satisfeito, que a gente tem satisfação com as coisas que Yahweh traz para nós. Eu não tenho orgulho de nada. Eu tenho satisfação, porque orgulho é pecado. E, portanto, nós precisamos conhecer essas estruturas. E eu mando um recado especial para o nosso irmão, varão eleito, varão escolhido de Yahweh, nosso irmão Romilson, que siga em frente, não larga o arado de jeito nenhum, meu irmão. De jeito nenhum, tu não pode largar esse arado. Esse arado Yahweh deu para você. Ele é teu, meu irmão. Pertence a você. E se tu continuar nessa ideologia, nesse princípio de ficar anunciando o arrebatamento, Yahweh sabe por quê. E se existe alguém que, se Yahweh quer que revele alguma coisa, eu acredito que esse alguém tem que ser você. Essa honra tem que ser dada a você, meu irmão. Agora, nesse estilo que você vai indo, uma hora você vai acertar, meu irmão. Uma hora você vai acertar. Eu sei o dia, mês, hora e ano que vai acontecer a maravilha de Yahweh nesse mundo. Eu sei o dia, hora e ano. Não posso falar porque eu entendo a profecia, a promessa, porque isso é uma promessa, irmãos, de ao revelar o segredo dele para nós. A promessa dele. E ele está revelando, irmãos. Está revelando. E dentro de um contexto, o nosso irmão Romilson, dentro desse contexto aí, pode estar fazendo mais bem do que mal. Entende, irmãos?
dentro desse contexto, dentro dessas pronúncias e dentro desses desapontamentos, ele pode estar fazendo mais bem do que mal. Por quê? Porque Iau também pode estar usando essa estrutura para dar uma sacudidora, irmãos. Então eu digo a vocês, conforme o irmão Romilson for falando, e não for acontecendo o arrebatamento, não desista, não abra a mão, não olhe para trás, fecha com ele, fecha com Iau, fecha com esse amigo que vos fala. Porque eu não crio, irmãos, separação no corpo de Yahshua. Por isso eu não excluo ninguém aqui no nosso canal, nem nas nossas plataformas de grupo, no Zap e no Facebook. E Al Shalaim está aberto no Zap, no Facebook e também aqui no YouTube. E até o presente momento, irmãos, até o presente momento, porque eu sei também aonde tem muita gente que precisa ser resgatada é no X. E eu posto meus vídeos lá no X, só que são vídeos pequenos. E eu sei que esse X, irmãos, é um símbolo do outro lado. Pertence ao inimigo. Como também, irmãos, você acha que a plataforma do YouTube não é direcionada pelos Illuminati, pelos maçons? Como o X é. Como o YouTube, o Facebook, o Zap, essas plataformas, irmãos, não tem Yaldim por detrás dela. Não tem Yaldim por detrás dessas plataformas digitais. Não tem Yaldim por detrás do sistema que governa esse mundo. Mas nós temos a certeza que nós temos Iau dos exércitos, que está supervisionando tudo. Satã não fica livre para fazer o que ele quer, não, irmãos. Satã não fica livre para fazer o que ele quer. Ele faz apenas o que Iau permite, não o que ele quer. Porque se ele fizesse e levasse a cabo o que queria, ele já tinha destruído esse mundo de um estalar de dedo. Aí não ia ter profecia para cumprir, não ia ter gente para Yahshua vir. Você acha que ele não queria destruir esse mundo? Se ele pudesse? Para poder chamar Yahshua de mentiroso. Não ia ter ninguém para receber Yahshua se ele destruísse o mundo. Se ele explodisse o mundo antes das coisas proféticas acontecerem, ele ia fazer com que Yahweh passasse por mentiroso. Mas isso jamais vai acontecer. Tudo que está escrito profeticamente falando vai acontecer, meus irmãos. Por isso eu falo para vocês, fique nessa força. Confie que Yahweh está no controle, que Yahshua Mashiach dirige e carrega esse povo, esses Ialdins que invocam o seu nome e que têm respeito um para com o outro. E nós podemos e devemos, irmãos, nos respeitar uns aos outros. Que Yahweh nos abençoe em nome de Yahshua Mashiach. Assim seja.